Oi, gente, tudo bem? Continuando aqui falando sobre musicalização, né? E eu tinha falado em outro momento que a gente ia conversar um pouquinho sobre a diferença de musicalização feita numa escola regular e a musicalização feita numa escola de música com um professor específico. O que acontece? Várias escolas não tem um professor específico, não tem o professor de música, não tem o professor de arte, né? Ele não tem, principalmente para a parte da educação infantil. Então, o professor, como ele é polivalente, né? Ele tem que também passar-se no currículo, que com certeza no currículo da escola deve ter, a parte de musicalização para os seus alunos. Se o professor não tem estudo nenhum em música, tá? De um modo geral, de repente o professor da educação infantil tem, ele toca um instrumento, ótimo, né? Aí, beleza, tá. Mas vamos dar um exemplo de que ele não toque nenhum instrumento, ele não tem noção nenhuma de nada. Essa musicalização vai ser bem superficial. Vocês concordam comigo? Por quê? A não ser que o professor estude, vai atrás, converse com o professor de música, pergunte para ele o que ele poderia passar, faça alguns cursos, leia bastante, aí tudo bem. Ele vai dar aquela meia hora, 40 minutos, 20 minutos de musicalização que está na grade escolar dele e beleza, né? 2 vezes por semana, 1 vez por semana, tal. Porque essa musicalização aí, ela vai ter que passar alguma coisa que favoreça a criança para ter um desenvolvimento da sensibilidade dela. Por exemplo, a criatividade do senso rítmico, né? Do prazer de ouvir uma música boa, certo? Então, um professor de musicalização, nesse caso, ele vai estar empenhado nisso aí, né? A imaginação auditiva, a memória auditiva. Ele vai trabalhar com a música de um jeito assim que faça concentração, consiga passar o grave e o agudo, né? Consiga passar o som longo e o som curto para os seus alunos de maneira brincante, vamos dizer assim, tá? Então, o que ele tem que passar para o aluno? O aluno tem que conhecer as manifestações culturais, né? Ele vai abrir o horizonte, no caso aí, para as suas crianças, então, ele vai tentar passar o que ele pode passar, né? Então, olha bem, eu tô falando um professor que não é professor de música, é um professor regular da escola regular e que ele tem que passar essa parte de musicalização aí, né? Então, geralmente a gente começa com uma música de entrada para deixar todo mundo já dentro do clima, né? Depois desse aquecimento aí, a gente vai ter uma interação com os instrumentos, certo? Os alunos têm uma interação com vários instrumentos musicais de fácil manejo ou instrumentos feitos por eles mesmos, tipo um chocalhinho, uma maraca, alguma coisa assim, né? E depois vem o relaxamento, certo? Então, essa aulinha de meia horinha, 40 minutos, que o professor da escola passa, ou um professor de musicalização, que não é, na verdade, musicalização, né? É um professor da sala de aula. Essa é a aula de musicalização de um professor para sua sala de aula. Não importa se é pré-1, pré-2, maternal, berçário, certo? Tá. Agora, existem escolas que tem um professor específico de música. Esse professor é que vai dar a aula de musicalização. Então, vê bem, de tal idade a tal idade, ele já sabe o que ele vai poder passar para a criança. De tal idade até, tipo, 5 anos, ele já sabe o que ele vai passar para a criança. Ele tá no berçário, ele é um professor de música, ele sabe o que ele vai passar para a criança, né? Ele tem um contexto, ele tem um objetivo. Agora, o professor que dá musicalização numa escola de música também é um professor de música, claro, e ele também sabe o que vai ser passado para cada idade.
Vocês entenderam a diferença? Foi isso que eu quis dizer. Então, tem vários tipos de metodologia, vários tipos de professores, tá? Ó, que eu já estou nessa área há mais ou menos na parte de musicalização há uns 25 anos, tá? Antes a gente não falava musicalização, não tinha isso, tá? As professoras simplesmente pegavam lá os instrumentos musicais e as crianças batem, pronto, fez musiquinha. Não é isso, hein? Por favor, isso não é. Eu já vi muita gente falando, hoje nós vamos tocar o instrumento, a musicalização. Gente, não confunda, tá? Não confunda. O professor de música, ele tem a teoria. Ele tem a teoria e ele tem a prática. Ele sabe o caminho que ele segue, tá? O professor da escola, que é um professor, tipo, vou dar um exemplo de novo, da educação infantil, desde o berçário até o pré-2, por exemplo. E ele é um professor polivalente, né, claro, mas não tem música, ele vai passar para eles o que ele pode passar. Não tem como, tá? Existem os professores de arte, nem eu sou professor de arte, e eu também sou professor de música. Então, os meus alunos, na aula de arte, se a escola não tem a aula de arte separada da aula de música, então eu divido as minhas aulas. Os meus alunos tocam flauta também na escola que eu dou aula. Por quê? Eu divido, são 2 aulas semanais, uma aula de arte e outra aula de música, eu vou dividindo. Tem aluno que não toca, claro, a gente coloca os instrumentos de percussão quando a gente faz alguma apresentação, né? E os que tocam a flauta, tocam, os outros acompanham, porque a gente não tá numa escola de música, a gente não é obrigada a fazer todos eles a tocarem, né? De jeito nenhum, de modo algum, né? Então, é isso, o professor da sala de aula, que a escola que tem a aula específica de arte, né? E então, o professor de arte também dá a aula de música. E se ele tocar o instrumento, melhor ainda, porque os alunos vão ser beneficiados com isso. E não tem aula de música, tem aula de arte. Ah, mas tá inserido. Tá inserido, mas o professor de arte não é obrigado a ser professor de música. E aí? Então, esse professor também vai fazer o que ele pode, tá? Então, por que ele vai ser obrigado a dar essa aula de música? Ele vai ter que buscar, ele vai ter que procurar. Vendo a dificuldade, né, de tantos professores buscando, agora com a pandemia, aulas online também, muitos professores perderam o seu emprego, então as escolas estão unificando, né, tudo num professor só, professor de arte, de música e mais alguma coisa, o professor que fazia só uma coisa está fazendo 2, 3, né? Então, assim, pensando nisso, tá? Eu desenvolvi 2 livros digitais, certo? Atividades de musicalização infantil, tá? Pega todas as idades, tá? E o Musicalizando Educação Infantil, Fundamental 1, 2 e projetos, porque tem escolas que trabalham com projetos, né? Se você quiser ver, ter mais informação desses livros, de outros que eu criei, entra lá no site www.musicartes.com.br. Lá tem todos os e-books, você entra lá, você clica e você vai ter mais informações, ver se tem algum que te ajuda de algum modo, né? Agora, voltando ao assunto do professor de música. Então, aí é outra coisa, uma terceira coisa. O professor de música que entra para uma escola, geralmente a escola particular, como eu dei aula em várias escolas particulares, vários sistemas de ensino, ele é um professor de música. Por exemplo, ele é específico. Não tem o professor de geografia, que é específico de geografia? Não tem o professor de história, específico de história? Ele vai abranger o quê? A escrita musical, né? O domínio do código musical. Aquelas bolinhas lá, né? Que todo mundo fala.
Então, lógico que de uma maneira lúdica, né, gente? Não como uma escola de música, mas ele vai ensinar sim para os seus alunos. Geralmente a escola usa a flauta doce, tá? Então, a flauta doce é um instrumento musicalizador muito, tanto para quem queira aprender, o aluno que esteja na aula de música, quanto um professor que quer passar para o seu aluno a musicalização. Ele é um instrumento de fácil acesso, ele é um instrumento fácil de aprender, fácil de tocar, e ele é um dos instrumentos musicalizadores mais usados, a flauta doce. Lá no meu site vocês vão ver também um e-book que eu fiz, chama A Flauta Vai à Escola, que ensina tanto o professor a tocar flauta, né? A gente dá uma ajudinha lá, e o professor pode estar ensinando os seus alunos a flauta também. Ele começa com uma notinha, depois vai 2 notinhas, tem muitas musiquinhas que eu compus para ajudar. Tem participação ali de artistas, eu peguei algumas coisas de artes visuais, né, paisagem sonora, tem alguma parte de alfabetização para ajudar o professor, tem a parte de pintura, mas o específico do e-book, A Flauta Vai à Escola, é ensinar a tocar a flautinha doce, tá? De uma maneira bem simples, bem lúdica e bem legal, tá bom? Então aí vocês viram a diferença, por isso que eu falei, tem metodologias e metodologias. Quando o professor de musicalização, que tem aula de música, que é um professor de música, entende assim que dentro de uma aula ele não conseguiu atingir o objetivo dele, ele já sabe o que ele vai fazer. Nossa, tô com umas alunas aqui, meu Deus, e agora meus alunos, eles não estão entendendo. Ele já sabe que caminho ele vai pegar, porque ele já tem a teoria. Se ele não aprendeu desse jeito, ele vai aprender de outro jeito. Aí o professor sabe como lidar com isso. Essa é a diferença. Se é um professor da sala de aula que está dando a musicalização por dar, sem ter estudo nenhum, sem ter uma noção, ele não vai conseguir atingir o objetivo dele, tá bom? Espero que tenha ajudado, gente. Beijo, até a próxima!